Shalom a todos, a paz do Senhor Jesus, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos pensamentos, as vossas mentes em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, irmão Ezequiel. Meus amados irmãos e amigos, telespectadores, internautas, nós queremos trazer aqui uma palavra de Deus aos nossos corações nessa tarde. E a palavra de Deus hoje nós vamos ler Mateus capítulo 24, versículo 14, bem conhecida dos estudantes da Bíblia Sagrada, que diz a palavra de Deus: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Mateus 24, 14. Não quero trazer aqui um texto exegético, não quero trazer um texto aqui acadêmico, quero trazer apenas uma palavra simples para povo simples, para que nós possamos entender este evangelho. Meus queridos irmãos, aqui nós temos o evangelista Mateus dizendo que o evangelho de Deus tem que ser pregado toda. Isso significa dizer, meus irmãos, que todos devem ouvir o evangelho. É claro que isso não implica que todas as pessoas, sem exceção nenhuma, ouvirão o evangelho. Mas sim, que toda etnia, povo e nação, língua, tem que ouvir esse evangelho. Jesus morreu por um povo para que todos viessem ao pleno conhecimento da verdade e fossem salvos. Então, a prioridade do evangelho é salvação de almas. E meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, aqueles que por quem Cristo morreu, aqueles por quem Cristo deu a vida, essas pessoas que receberam a salvação gratuita de Deus através de Jesus Cristo, esses que foram salvos, esses que proclamam o evangelho, que dizem que vai morar no céu, que tem a palavra de Deus em seu coração, essas pessoas, elas têm a obrigação de ir e pregar o evangelho a toda criatura. A Bíblia diz que ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Que possamos sair dessas quatro paredes, irmos ganhar alma para o reino de Deus, que paremos com esta briga de placas de igreja. Ah, porque a minha igreja é fulano e tal, meu ministério ciclano. Você não tem nada, meu irmão. Você não tem nada. Você não é nada e você não tem nada. Quem é tudo em todos é Cristo. E quem tem tudo é Jesus. Então, nós não temos nada, nem somos nada. Sem Jesus, não somos ninguém, não somos nada. Então, o evangelho do reino tem que ser pregado. Esse evangelho tem que ser pregado a todo o mundo, ou seja, a toda criatura. Então, queridos irmãos, aqui diz que todo aquele que for transformado pelo evangelho da graça, esse é obrigado a ir transformar outras vidas, porque o evangelho é isso, é salvar. O homem é salvo através do homem. O homem só pode ser salvo se eu proclamar o evangelho para outro homem. Ou seja, nós temos a incumbência de pregar o evangelho. Jesus, ele não vai descer do céu literalmente, fisicamente, e pregar o evangelho. Jesus tem comissionado homens e mulheres para isto. Ele disse: ide. Então, o ide imperativo de Jesus é para que possamos ir e pregar o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que crê seja salvo. Quem não crê, a Bíblia já é taxativa em dizer que já estão condenados. Amém? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Infelizmente, meus amados irmãos e queridos internautas, no mundo que vivemos, no século 22, né? Estamos vivendo aí nos últimos dias da igreja na terra, e todo mundo se intitula crente, todo mundo se intitula de evangélico. Você vê pessoas que praticam o pecado a vida toda, quando morre é uma estrelinha do céu. Meus amados irmãos, me perdoe a minha ignorância,
me perdoe a minha sinceridade. Se você não escolher ser salvo agora com vida, após a morte não tem mais solução. A Bíblia diz que todos estão julgados, ou seja, todos estão condenados a uma só morte, a um só dia de morrer. Hebreus 9, 27. Todos estão condenados à morte. Todos estão predestinados a morrer. Todos estão ordenados a morrer um dia. Todos nós vamos morrer. Mas a escolha que temos que fazer é agora. Aí muitas pessoas não pregam o Evangelho, não falam de Jesus, não anunciam o reino de Deus, não morre, não se sacrifica, não se sujeita às leis de Deus. Aí é sujeito às paixões carnais, bebem, farram, faz o que quiser, cada um é livre, é óbvio, cada um é livre para fazer o que quiser. Aí faz tudo o que deseja fazer, os desejos carnais, e quando morre, Deus bota em um bom lugar a estrela fulano e a estrela beltrana. Então, amados irmãos, queridos amigos, quando morrermos, iremos para um lugar que escolhemos. Se você escolheu para estar com Jesus, você está com Jesus. Se você optou para não estar com Jesus, você não vai estar com Jesus. Infelizmente, só há dois caminhos: céu e inferno. Um que sobe e um que desce. Só existem duas coisas na vida do homem: ou ele está vivo ou ele está morto. Ou ele está doente ou ele está com saúde. Ou ele está sentado ou ele está em pé. Mas ele não pode ficar meio termo. Ou ele caminha para frente ou caminha para trás. Então ele tem que procurar uma direção que tomar. Ou ele vai para a direita ou vai para a esquerda. Não tem meio termo. Ou ele aceita Jesus como Salvador da sua alma e prega o seu Evangelho para ir para o céu, ou caso contrário, ele continua sem Jesus e morrendo vai para o inferno. A Bíblia diz em Apocalipse 21, 14 e 15: aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Isso é a Bíblia que está dizendo, não é o irmão Ezequiel. Não é a religião Assembleia de Deus, não é a religião A, a região B, não. Não é a religião que salva ninguém. Não é a placa das Assembleias de Deus que vai salvar ninguém. É Cristão no Brasil, Brasil para Cristo, congregacional, Deus é amor. Isso não salva ninguém. Essas placas não valem nada. Nada. O que vale é a palavra de Deus. Ela é a palavra inerrante, ela é a palavra infalível, ela é a palavra pura e verdadeira. Esta palavra, quem andar por ela será salvo. Não é pela placa da igreja que você vai ser salvo, mas por Jesus. Então, queridos irmãos, finalizando, eu quero dizer que o Evangelho que aponta para o Cordeiro de Deus, este é o Evangelho que deve ser pregado, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aceite Jesus como seu Salvador, proclame este Evangelho. Após você morrer, Jesus chamar a sua vida, tomá-la, hoje você tem um encontro marcado com Jesus. Então não se arrisque, não deixe de pregar o Evangelho, aceite Jesus como seu Salvador. E se você já é um evangelista, já é um crente em Jesus Cristo, proclame o Evangelho, pregue, insta em tempo e fora de tempo, porque os céus, ele é tomado à força. Se nós não nos esforçarmos, não entraremos nele. É se esforçando que nos apoderamos dos céus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Compartilhe esse vídeo e proclame esse Evangelho para todas as nações. Que Deus em Cristo vos abençoe.